Atos 15. Este capítulo é um capítulo extremamente importante para a história mundial. Veremos que neste capítulo são decididas as regras religiosas que os gentios deveriam seguir para serem cristãos. É decretado definitivamente que gentios não precisam se converter ao judaísmo, fato consumado com a circuncisão, para ser cristãos. Portanto, a partir deste momento, com a retirada destes empecilhos, o número de conversões entre os gentios cresceu tanto que em poucos anos superou o número total de judeus, o que posteriormente levou à gentilização do cristianismo e sua posterior paganização por Roma. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo o Todo-Poderoso me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E o Todo-Poderoso, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes a Ruach HaKodesh, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais ao Todo-Poderoso, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Adão Yahushua, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente o Todo-Poderoso visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Todo-Poderoso e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz Yahweh, que faz todas estas coisas. Todas estas coisas conhecidas são ao Todo-Poderoso, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem ao Todo-Poderoso, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada Shabat é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. E por intermédio deles escrever o seguinte: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem a Ruach HaKodesh e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15, 1 ao 29. Para podermos entender este texto corretamente, todo o contexto histórico e cultural deve ser evocado. Os judeus receberam a Torá dada através de Moshe, Moisés, no Monte Sinai.
A Torá foi codificada em 613 mandamentos por Maimônides, que deveriam ser obedecidos por todos os judeus. A Torá escrita e os 5 primeiros livros de Moshe, mas seu significado pode ser estendido para todo o Tanar, que seria toda a Bíblia hebraica, os 39 livros do Antigo Testamento. Os rabinos tinham por costume discutir sobre a Torá e, com o passar do tempo, passaram a criar leis específicas que seriam uma cerca para proteger a guarda da Torá. Por exemplo, a Torá proíbe adultério. Portanto, os rabinos criaram a lei de que um homem não pode ficar sozinho sob o mesmo teto que uma mulher, se ela não for a sua parenta ou sua esposa, para que as pessoas não sejam tentadas a pecar. Esta cerca para a Torá é o que chamamos de Torá oral, pois ela foi passada oralmente de Moisés para Josué e assim por diante, de rabino, mestre em hebraico, para Talmid, discípulo em hebraico, até chegar aos rabinos que resolveram compilá-la no Talmud. A Torá oral determina muitas tradições do judaísmo atual e já era assim na época de Yahshua. O que acontece neste texto é que os legalistas estavam exigindo que qualquer gentil que decidisse aceitar Yahshua, o Messias judeu, como seu Messias, deveria passar a seguir toda a Torá. Neste caso, a palavra Torá abarca também a Torá oral, ou seja, todas as tradições. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15, 1. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Atos 15, 5. Os legalistas, fariseus que haviam crido, exigiam que os gentios passassem a guardar toda a lei de Moshe, Torá escrita mais a oral, e fizessem circuncisão. Se um gentio fizesse tudo que os fariseus pediam neste texto, que diferença haveria entre um gentio e um judeu? Nenhuma. O que vemos é que os fariseus que haviam crido, enquanto fariseus não crentes em Yahshua, tinham o costume de fazer prosélitos, ou seja, converter gentios ao judaísmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Se analisarmos o texto grego original, veremos que não existe a vírgula depois da palavra fariseus, ou seja, seria assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Yahshua não estava criticando todos os fariseus, mas os fariseus e escribas hipócritas. A crítica de Yahshua diz que estes hipócritas eram filhos do inferno e faziam convertido 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Por quê? O grande problema que havia entre as seitas dos fariseus é que eles davam o mesmo grau de importância à Torá escrita e à Torá oral, ou seja, eles acreditavam que as leis dadas pelo Todo-Poderoso tinham o mesmo peso das discussões rabínicas. Isto era o alvo da crítica de Yahshua, porque quando alguém se convertia ao judaísmo, e até hoje é assim, a pessoa que se converte assume publicamente o compromisso de guardar toda a Torá. Se o ramo que ele ou ela realizou a conversão for, por exemplo, o judaísmo ortodoxo, veremos que a referida Torá é Torá escrita mais oral, uma não mais importante do que a outra, ou seja, a pessoa se compromete a guardar os mandamentos e as aplicações rabínicas, pois se não for assim, sua conversão não é considerada válida. Na época de Yahshua também era assim. Os gentios que se convertiam ao judaísmo tinham a obrigação de guardar toda a Torá escrita mais a oral, e no final de seu aprendizado, se fosse homem, faria a sua circuncisão. O que os fariseus que haviam crido queriam era que os gentios que crescem em Yahshua passassem a fazer a conversão exatamente igual a como era feita no judaísmo tradicional. Para resolver esta questão, foi necessário que os apóstolos, shaliach em hebraico, que quer dizer enviados,
líderes comunitários e anciãos se reunissem e fizessem o mesmo processo de discussão que é realizado no Talmud: exposição do problema, checagem da Torá, mostragem dos fatos, argumentação e decisão. Começou a discussão e não chegaram a um ponto comum até que Pedro Kefa fez a exposição já referida em Atos 15, 7 ao 11. Pedro começa o seu discurso falando o seu chamado à casa de Cornélio, Atos 10. Pedro foi à casa de um gentil, um centurião romano, um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, Atos 10, 1, que já conhecia o Todo-Poderoso e agia de forma boa com a sociedade, piedoso e temente ao Todo-Poderoso, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Todo-Poderoso. Atos 10, 2. Lá Pedro pregou a palavra e o centurião creu e com ele os que estavam na casa. Pedro faz uma citação interessante. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Iá não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34, 35, mostrando que Pedro já entendia que o objetivo do Todo-Poderoso era alcançar todas as nações sem diferenças, sem preconceitos. Quando Pedro terminou seu discurso na casa de Cornélio, aconteceu algo inesperado. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom da Ruach HaKodesh se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar ao poderoso. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós a Ruach HaKodesh? Atos 10, 44, 45. Pedro, que compreendeu que se a Ruach HaKodesh caiu sobre homens incircuncisos, a incircuncisão não poderia ser empecilho para que eles fossem salvos, pois como viria a Ruach HaKodesh para alguém que não é salvo? Pedro cita em seu discurso que se os corações dos incircuncisos foram purificados pela fé, para possibilitar a dádiva da Ruach HaKodesh, por que eles deveriam colocar o jugo da Torá sobre os gentios? A Torá tem um jugo? Outra pergunta seria: que jugo Pedro se refere neste texto? Entende-se que a Torá não é um jugo sobre as pessoas que a seguem, mas quando as pessoas passam a considerar uma lei, qualquer que seja, mais importante do que aqueles que são protegidos por ela, qualquer sociedade pode cair em um jugo das leis. O jugo que Pedro se refere é o jugo da Torá oral, que possuía tantas regras, algumas vezes conflitantes, que tornava impossível para alguém segui-la totalmente, ou seja, a pessoa ou seria um pecador ou um mártir. Isso é a mesma coisa que Yahshua criticava e por isso chamou os escribas e fariseus de hipócritas, pois eles condenavam as pessoas comuns por não seguir as leis da Torá oral, mas nem eles seguiam todas, pois é humanamente impossível. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Matitiarro, Mateus 23, 2 ao 4. Repito o que afirmei anteriormente: nem todos os fariseus eram hipócritas, mas em qualquer sociedade há um ponto onde as pessoas colocam tantas regras para as outras que nem elas conseguem cumprir na totalidade, tornando-se assim um hipócrita. Pedro afirma no final do seu discurso que o que mais importa para Yahweh é a fé que a pessoa tem, aliada à obediência, não só a obediência.
Depois do discurso de Pedro, Paulo e Barnabé falaram dos milagres que ocorreram entre os gentios, ou seja, se haviam milagres entre os gentios, significa que não havia acepção de pessoas. Portanto, se o próprio Todo-Poderoso não tratava os gentios de forma diferenciada por causa de sua incircuncisão, por que obrigá-los a circuncidarem-se? Tiago, após ouvir os argumentos apresentados, toma a palavra e mostra sua opinião em Atos 15, 13 ao 21. Tiago primeiro começa fazendo a citação do discurso de Pedro e relaciona o fato do Todo-Poderoso estar visitando os gentios a uma profecia do Tanar. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz Yahweh, que faz essas coisas. Amós 9, 11 e 12. Tiago termina seu argumento mostrando que se o Todo-Poderoso é quem inspira os profetas a lançarem as profecias, e se a profecia estava no Tanar, ou seja, na Torá escrita, que era aceita por todos, e o próprio Todo-Poderoso está cumprindo a sua profecia, sem ser necessário que os gentios fossem circuncidados, por que eles deveriam exigir algo que o Todo-Poderoso não exigiu? Tiago está usando de bom senso, mostrando que se as pessoas já estão sendo tocadas por Yahweh, sendo incircuncisas, por que devemos pedir que façam circuncisão? Tiago mostrou que não era necessário converter os gentios em prosélitos judeus, para que eles passassem a crer em Yahshua, ou seja, não era necessário que os gentios cumprissem toda a Torá escrita, mais a Torá oral, para serem salvos. No entanto, só porque os gentios não deveriam cumprir as leis dos judeus não quer dizer que não deveriam cumprir lei nenhuma. Tiago então mostra que se os gentios crerem em Yahshua como Machia e cumprirem as leis de Noé, serão salvos. Os mandamentos dos gentios são chamados de leis de Noé e estão registrados em Gênesis. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um o requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque o Todo-Poderoso fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 3, 7. Este texto, proferido para Noah em hebraico, foi codificado em 7 leis pelos rabinos, sendo assim chamadas as 7 leis de Noé, Sheva Mitzvot Bnei Noah. As leis são: não cometer idolatria, Avodah Zarah, não blasfemar, Birkat Hashem, não assassinar, Shefirat Damim, não roubar, Gezel, não cometer imoralidades sexuais, Gilui Arayot, não maltratar os animais, Evermin Hahai, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça, Dinim. As 7 leis de Noah são válidas para todos os seus descendentes, ou seja, todos os humanos, já que após o dilúvio, todos os vivos eram descendentes de Noé. E abençoou o Todo-Poderoso a Noé a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 10, 1. Dr. Stern mostra uma posição bastante interessante sobre esse texto. É uma das ironias supremas da vida nesse planeta que a pergunta seja hoje exatamente a pergunta oposta. Um judeu pode tornar-se seguidor de Yahshua Mashiach sem tornar-se goi, gentil? Assume-se como certo que a resposta é não. É o que supõe boa parte da comunidade judaica, que se põe a possibilidade de um judeu passar a confiar em Yahshua. Supõe-se que um judeu abandona seu povo,
Seu povo, quando aceita Yahshua, que adota o estilo de vida dos gentios, está perdido para a comunidade judaica. Embora alguns judeus que se tornaram cristãos tenham feito exatamente isso, a própria existência das primeiras comunidades de judeus messiânicos proclama que desde o início não é preciso ser assim. Algumas dessas comunidades duraram até pelo menos os séculos 4 e 5 da Era Comum, época em que Epifânio escreveu a respeito delas. Na prática, porque muitos judeus cristãos abandonaram seu povo? Porque no século IV, quando o imperador romano Constantino converteu-se, eu colocaria aqui como aspas, converteu-se ao cristianismo, e a igreja dominada pelos gentios obteve poder político, começou-se a exigir que os judeus que aceitavam Yahshua como Mashiach abrissem mão de todos os vínculos com o judaísmo, práticas e amigos judeus, qualquer coisa que fosse judaica. Durante a maior parte dos últimos 1500 anos, o judeu que cria em Yahshua tinha que adotar as formas culturais e religiosas dos gentios. Em primeiro lugar, porque a comunidade judaica o excluía. Em segundo lugar, por causa da pressão social exercida pela cristandade e por causa da aversão às maneiras judaicas. Em relação a esse último aspecto, é como se homens de Roma descessem e começassem a ensinar os irmãos judeus. A menos que vocês ignorem completamente a circuncisão da maneira prescrita por Moshe, vocês não podem ser salvos. Boa parte da igreja continua insistindo nessa visão, embora não seja uma posição bíblica. Tal opinião é fundamentada em passagens isoladas, que são interpretadas equivocadamente, particularmente Efésios 2, 11 ao 15, 1 Coríntios 10, 31 e Gálatas 3, 28. A conclusão correta é: um judeu que se torna messiânico continua sendo judeu. Um gentio que se torna cristão continua sendo gentio. A circuncisão do hebraico Milá foi prescrita mais de 400 anos antes de Moshe. É o sinal da aliança, Brit, que o poderoso fez unilateralmente com Abraham. Encontra-se em Gênesis 17, 9 ao 14, a instrução dada a Abraham para circuncidar todos de sua casa e todos os descendentes homens com uma semana de idade, no 8º dia. O que foi confirmado a Moshe em Levíticos 12, 2, 3. A circuncisão sempre foi considerada indispensável por praticamente todos os judeus. Quando um gentil torna-se um prosélito judeu, ele precisa ser circuncidado. Esses crentes da Judéia não queriam apenas que os gentios crentes fossem circuncidados, eles queriam que isso fosse feito de acordo com a lei oral, de acordo com a tradição judaica. 3 argumentos sustentam essa interpretação. Por si só, a circuncisão não é suficiente para eles. Eles queriam que ela fosse feita de uma maneira específica, da forma prescrita por Moshe. Segundo, a Torá escrita, o Pentateuco, praticamente não dá nenhuma especificação a respeito da forma pela qual a circuncisão judaica deve ser conduzida. Terceiro, acreditava-se que a Torá oral tinha sido outorgada por Yah a Moshe no Monte Sinai. Nessa mesma oportunidade, a Torá escrita foi outorgada. Dentro do judaísmo, a circuncisão é feita de determinada maneira, com uma determinada cerimônia. Só então é Brit Milá, aliança de circuncisão. É comum hoje em dia um judeu ser circuncidado por um médico dentro de um hospital antes do 8º dia. Mesmo desse judeu, a halahá requer que se submeta a uma circuncisão simbólica, no qual é preciso derramar uma gota de sangue. A forma prescrita por Moshe foi codificada na Mishnah, cerca de 170 anos depois dos eventos descritos aqui, e está amplamente descrita nas seguintes seções. Aí vocês dão uma olhada aí. Como visto, havia certo grupo dentre os judeus messiânicos que pregava que os gentios precisavam ser circuncidados, ou seja, realizar uma conversão completa ao judaísmo para poder crer em Yahshua como Mashiach.
Os apóstolos ou emissários Shaliach em hebraico necessitaram intervir nesta questão e, a partir de discussões de pontos de vista, chegaram à conclusão de que não é necessário que gentios se convertam ao judaísmo para crerem no Messias judeu Yahshua. Tiago deixa claro no final de seu discurso que, embora não seja necessário converter gentios em prosélitos judeus, se assim fosse do interesse pessoal deles, sem nenhuma pressão externa, poderia ser feito. Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat é lido nas sinagogas. Atos 15, 22.